Olá pessoal, um abraço a todos vocês. Eu vou destinar esse vídeo a algumas das minhas plataformas para falar, tá, gente, de um arquétipo muito poderoso que é usado inclusive aqui pelos brasileiros, e que a grande maioria não sabe nada sobre esse arquétipo, né? Porque quando você vê, né, algumas pessoas fazendo, né, trabalhos espirituais e outras coisas e usando, né, esse arquétipo, eu posso observar que eles não sabem nada, né, sobre esse arquétipo, que é o arquétipo de São Jorge Ogum, como é chamado aqui no Brasil, tá, gente? E peço licença, tá? Essa falange aí, tá? De seres que atuam, tá? Nessa falange, né? De São Jorge Ogum, que são muitos. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte, tá? O que eu vou falar para vocês é o que eu sinto, é o que eu já tive experiências, tá? Com seres, né, dessa falange. E que eu tenho um, né, em especial, respeito todos, né, que a falange é muito grande, mas eu tenho um em especial que é da Ogumaré. E hoje, o que eu quero falar para vocês sobre essa falange, e que muitos não entendem, né, quando invocam essa falange, e eu quero chamar vocês, a atenção de vocês para a responsabilidade, tá, em fazer trabalhos, preste atenção, tá, e invocar essas falanges aí, tá, porque essas falanges, ao contrário do que muitos pensam, são falanges que ajudam a humanidade a equilibrar, tá? São equilíbrio entre o ego inferior e o ego superior. São seres que conhecem as leis naturais da natureza e que atuam dentro dessas leis. E é aí que muitos se dão mal, né? Quando vão lá invocar, né, algum desses seres aí dessa falange para mandar fazer mal para alguém. Olha, gente, é de uma ignorância tão grande, tão que não sabe, não tem, não, sabe, é de uma ignorância tão grande, mas tão grande que eu nem sei, tá? O que é que acontece com a vida daqueles que invocam essas falanges para mandar fazer mal para alguém? Que são falanges que respeitam as leis naturais do que rege o universo material e o cosmos. São seres, eu vou dizer, não sei, gente, olha, eu não sei em que dimensão esses seres estão, tá? Eu acredito que eles estejam entre a quinta e a quarta dimensão, tá? Entre os quarto anel e o quinto anel, tá, gente? Por que eu digo isso para vocês, tá? Porque eu fazendo algumas viagens astrais, eu tive experiência, né, com um desses seres, e aí foi muitas vezes, tá? Eu já tive várias experiências. E quando é que esses seres atuam na tua vida, tá? Esses atuam, assunta bem, para você ter um ser desse atuando na tua vida, em primeiro lugar você tem que ser exemplo. Você tem que ser um cumpridor dos teus deveres, você tem que respeitar as leis naturais. Se você não é um cumpridor dos teus deveres, dos seus deveres, se você não respeita as leis naturais, pode esquecer, gente. Você não vai ter desses seres aí trabalhando para você não, tá? A teu favor, mas não vão mesmo, tá? São seres que atuam dentro das leis naturais e regem a vida daqueles que são honra aqui na Terra, que honram a sua existência na Terra. Que são aqueles que respeitam o próximo, que são aqueles que são cumpridores dos seus deveres para com a sociedade, tá, gente? Gente, e abrange a lei total, tanto as leis da Terra como as leis do universo. Se você é uma pessoa desordeira, ordinário, que pratica o mal, tá? Que vive uma vida errada,
praticando delitos, praticando corrupção, praticando qualquer tipo de delito, qualquer tipo de mal, esquece que você nunca vai ter um ser da falange de Ogum, tá? Te protegendo ou fazendo qualquer uma outra coisa para você. Esquece. Entendeu? Então, o que é que eu vejo? O que eu vejo aqui na Terra é um monte de gente, tá? Que estão rodeados de arcontes, são criaturas magnéticas, né? Que já têm o propósito de fazer apenas o mal. E tem pessoas que acham que essa falange trabalha, tá? Para fazer a vontade do seu ego inferior. E aí vai lá, faz uma macumba, né? Uma feitiçaria e manda destruir a vida de um, e vai usando o nome desses arquétipos, hein? Então, gente, deixa eu falar para você aí, ó, se você já fez isso, tá? Você trata de se retratar, porque essa egrégora de seres, eles não atuam na injustiça, são praticantes da justiça. E são eles, tá? Que os porta-voz do verdadeiro Deus usa para fazer justiça aqui na Terra, para fazer se cumprir a lei aqui na Terra, tá, gente? Eles são justiça. E eu lembro que um dia eu fiz uma viagem, né, eu estava em São Paulo, e aí ia ter uma exposição, né? E, como que é o nome da cidade, gente? Lá, depois do Rio de Janeiro, nossa, Espírito Santo, exatamente. Aí eu estava em São Paulo, de São Paulo né, atravessei o rio e fui lá no Espírito Santo para uma exposição que ia ter lá, tá, gente? Dos navios de guerra da Marinha. E eu estava passando por um determinado processo na minha vida, tá? E era um processo muito complicado. E aí eu lembro que eu consultei um desses arquétipos, tá? Da falange de Ogum. E aí ele me disse, olha aqui, olha, você vai receber aquilo que você dá. Essa foi a resposta que ele me deu, tá? Você recebe aquilo que você dá. Aí eu fui fazer, né, uma retrospectiva, né, do que eu estava dando para os outros, né? Eu estava dando verdade, eu estava vivendo minha vida com verdade, ou eu estava sendo praticante do engano. E aí eu fui fazer uma autoavaliação, gente. Vocês podem ter certeza que nessa época eu tive a maior lição da minha vida, tá? Eu tive uma lição muito grande nessa época, que ali eu pude sentir a lei do retorno, a lei de ação e reação. Então, um dia eu consultando, né, essa força, né, esse arquétipo, ele me disse, você recebe aquilo que você dá. Então, gente, olha, são consciências que conhecem as leis natural, que rege as leis, trabalham para o astral superior, para a planície racional, que são o mundo do sul, eles para executar a lei aqui embaixo. Entendeu? Então, o que eu quero falar para vocês aqui, quando vocês forem pedir alguma coisa para esses arquétipos, preste atenção no que vocês vão pedir, tá, gente? Porque eles trabalham com a ordem e com a justiça, tá? Sabe quando é que essas falanges te protegem? Quando você está sendo vítima, quando você é uma pessoa inocente, que você é um cumpridor dos seus deveres, você está sendo vítima, né, de magia por pessoas invejosas ou por pessoas maldosas. Eles vão lá te proteger, tá? Não, se você acessar essa energia, eles vão lá te proteger sim, tá? Eles vão praticar a justiça. Mas para você ser como que eu posso falar para vocês? Alcançado por esses seres, pela energia, você precisa ser praticante da justiça. Você precisa estar vivendo a sua vida com verdade, não estar desejando mal para ninguém, tá? Se tem alguém que te faz mal, deseja aprendizado. O aprendizado vem, tá? E como é que o aprendizado vem? O aprendizado, infelizmente, aqui é expiação e prova, tá? A gente vive num mundo de regeneração para que as pessoas só aprendem com dor e sofrimento. Então, infelizmente, aquelas pessoas que precisar de sofrimento para aprender, elas vão ter. Elas vão ter, tá? Não tenho dúvida nenhuma. Então, se você
usa esses arquétipos, tá? Essas forças. Para fazer o mal para os outros, achando que eles vão atuar fazendo mal para os outros só porque você está pedindo, você está redondamente enganado, tá? São praticantes da lei. Falange de Ogum é uma falange, tá? Que os deuses lares da fonte e as hierarquias formadas no astral superior usa para fazer com que a lei aqui embaixo seja cumprida. Entendeu, gente? Então, ó, pega a visão aí, tá? Quando vocês forem falar na força de Ogum, São Jorge Ogum, tá? Como vocês queiram chamar, essa falange, tá? De consciências que trabalham para o astral superior, que trabalham para as leis naturais do universo, para a natureza. Preste atenção no que vocês vão pedir para eles, porque você pode ter uma grande surpresa, tá, gente? De acordo, se você estiver errado e você for pedir a essas forças para prejudicar alguém, você pode se dar muito mal, tá, gente? Muito mal mesmo. Porque essas leis, elas atuam dentro das leis natural que rege o universo de matéria, tá? Salve aí a falange de Ogum. Astral superior, com certeza, está sempre auxiliando essa força, essa energia desses seres, que são consciências atuando para ajudar com que a humanidade chegue ao conhecimento de si mesmo, descubra o seu verdadeiro poder, voltando ao estado natural, tá, gente? Então, saudações aí para Takore Ogum Ye, tá? Salva a falange de Ogum. Eu sou muito agradecida a esses arquétipos, já me ajudaram, continuam me ajudando muito, tá, gente? Qualquer dia desse eu vou fazer um pequeno documentário do que essas falanges fizeram na minha vida e como eles me atuaram na minha vida, me livrando de magia negra, de seres do astral inferior e muitas outras coisas mais, tá? Um abraço. Mas o que essa falange realmente quer é que você se empodere, atue dentro do teu eu superior para que você cresça, tá? Porque quando você se desperta, você não precisa mais, né, dessa falange, você se libera. Porque você se empodera, você atua dentro do teu superior, do teu campo, né? Superior, e você não precisa mais. Quando você chega ao conhecimento de si mesmo, você vai andar lado a lado, né? Com essas forças e não mais pedindo auxílio, tá, gente? Você se torna o eu divino, você se torna o fractal, tá? Do Deus verdadeiro na Terra. Um abraço, tá? Salve a falange de Ogum.